Continuando aqui, meus amigos, vamos resolver o último desafio e ele não é o último à toa, ele é o desafio mais difícil de todos. E ele já começa a assustar pelo próprio enunciado dele que fala assim, ó: crie uma função que receba um número n e retorne os n primeiros números primos. Poxa, isso aqui é o tipo de coisa que quando você escuta no ensino médio, você já fica com raiva do professor. E eu quero pedir primeiro que você quebre esse paradigma do passado e entenda aqui que a gente vai juntar números e letras e você só precisa entender que essa letra vai virar um número. Ou seja, lendo de novo aqui o enunciado, atribuindo a entrada como 5, você tem o seguinte, ó: crie uma função que receba o número 5 e retorne 5 números primos dentro de um array. É isso que ele está querendo que você faça aqui. Então você vai pegar, primeiro você precisa saber o que é um número primo. Então vamos lá, o número primo é aquele que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Um exemplo, se você pega 2, você pode dividir 2 por 1, ele vai dar 2, ou 2 por 2 que vai dar 1, dá um valor inteiro, ou seja, ele é um número primo, porque ele pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Agora se você vem para o 5, por exemplo, para você entender ainda melhor, 5 dividido por 2, ele vai dar um valor quebrado. 5 dividido por 3 vai dar um valor quebrado, não inteiro. E 5 dividido por 4 também dá um valor quebrado, não inteiro. Isso significa que 5 só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Ou seja, ele é um número primo. E agora, com o exemplo do 5, eu entendo que ficou mais claro para você o que de fato é um número primo. Todos os números que podem ser divididos por outros, por exemplo, 9. 9 você pode dividir ele por 3, por exemplo. E aí ele vai dar 3, vai dar um número inteiro. Então ele não é um número primo. Seguindo com esse conhecimento, você já começa a pensar como você vai desenvolver essa função para verificar se o número é primo ou não. Que nesse nosso problema a gente precisa fazer duas funções, uma para verificar se o número é primo e uma outra função para montar a nossa lista de array com esses números primos, né? Se você ver aqui a saída esperada, são 5 números primos. Vamos seguir aqui para o VS Code e a gente já tem que saber uma outra coisa, né? Que números menores ou iguais a 1 nunca vão ser números primos. Isso é uma regra de números primos. E é muito importante saber dessas regras para que você de fato consiga desenvolver um algoritmo para identificar isso que você precisa. E a gente vai começar chamando aqui nossa function isPrimo, que vai identificar se o número é primo ou não, passando a prop num, que vai ser um número. Eu não vou chamar de número aqui porque em outro momento eu vou precisar chamar a prop número e poderia confundir a cabeça de vocês. Por isso eu estou abreviando aqui como num essa prop que vai receber os números que a gente vai passar para ela. E eu vou começar logo dizendo que se o número, né, o num, for menor ou igual a 1, ele não é um número primo. Então o nosso return aqui vai ser falso, não vai satisfazer a condição de ser um número primo. A função já acaba por aqui e fala que números menores ou iguais a 1 não são números primos. Continuando, você vai chamar um for, que é um laço de repetição, para você fazer uma doideirazinha aqui dentro para identificar, para testar se um número é ou não primo. Você vai começar aqui chamando o let, né, para você declarar uma variável que você possa mudar ela durante o processo que você precisa fazer aqui dentro, e você vai dizer que ela começa com o valor 2. Por que 2? Se você for ver, os números primos, contando a partir do zero, eles iniciam, né, eles começam a aparecer a partir do número 2. Por isso você iniciou a nossa variável i como 2. E só lembrando, a gente declarou uma variável também, sendo que a gente chamou de index. Aqui a gente só está abreviando, isso aqui é só o nome da variável, isso aqui não é tão importante. Você poderia até botar aqui coisinha, por exemplo, portanto que você usasse coisinha em todas as outras partes do código. Então você tem aqui a nossa variável i, que começa com 2, e você vai verificar se i é menor ou igual a match, que é uma palavra do JavaScript quando você quer chamar operações matemáticas. Então match a square root, né, SQRT, que é raiz quadrada em inglês, square root, que significa que você vai tirar a raiz quadrada de alguma coisa aí. Essa alguma coisa é a nossa própria num, é a raiz quadrada do número que a gente receber aqui. E se essa raiz quadrada for menor ou igual
a i, né? No caso aqui começa com 2, se for menor ou igual a i, vai incrementar mais 1 e vai fazer o processo de novo aqui do for. Para incrementar, você coloca aqui i mais mais. Aí você pode abrir aqui uma chave simples e escrever aqui o if, que vai identificar se de fato o resultado que você vai obter aqui, ele vai ser ou não um número primo. Você vai chamar aqui se, né, if, num, módulo, que é o porcento, que a gente já usou outras vezes, for igual a 0, então o programa retorna, né, o return dele vai ser false, assim como o return aqui também foi false. O que é que você está dizendo aqui? Peraí, que o módulo ele precisa de algo para você passar para ele, e esse algo é a nossa variável i. Seguindo, eu preciso mostrar em números o que é que está acontecendo aqui dentro para que você de fato entenda. Então, olha só, a gente vai tentar descobrir se 9 é um número primo usando a nossa função. E vamos começar aplicando aqui. Eu vou pegar aqui, primeiro canto que você vai incluir o 9, aqui na raiz quadrada. Você vai dizer que aqui dentro é um 9, então você tira a raiz quadrada de 9, que vai dar igual a 3. Então isso aqui vira 3. E você vai identificar se 3 é menor ou igual a i. E i é quanto? I é 2, cara. Então 3 é maior do que i, e isso significa que você vai dar um incremento aqui no nosso i, para que ele chegue nessa condição de i ser menor ou igual ao valor dessa raiz quadrada aqui. Então agora o nosso i, ele na verdade ele vai ser igual a 3, porque você incrementou 1, porque a condição não foi satisfeita. Então você pega, tira a raiz quadrada aqui de novo de 9, vai dar 3. Então i vai ser menor ou igual a 3. Agora a condição foi satisfeita e você pode passar o valor de i para cá. E eu vou chamar tudo isso aqui para baixo para que a gente entenda melhor o que está acontecendo. Você já entendeu que agora o valor atribuído a i é 3, porque a gente foi fazendo a condição aqui da raiz quadrada até chegar o i aqui menor ou igual ao valor da raiz quadrada, porque senão a gente ia continuar incrementando mais 1 até chegar, e a gente foi verificar aqui se essa condição aqui vai ser satisfeita ou não. Então vamos lá, num é igual a 9, né? Nesse caso que a gente está fazendo aqui. E a gente já viu que o valor que foi atribuído para a nossa variável i, nesse caso, é 3. Então, i vai ser igual a 3. Você já tem dois dados importantíssimos para tirar o nosso módulo. Você vai chamar aqui, o num, né, que é 9%, né, o módulo, para a gente poder saber se vai ser ou não igual a 0, de 3, que é o nosso i, número, que é o 9, e o i, que é o nosso 3. E você vai ver se ele é igual a 0. Se for, vai ser false. E aí você vai pegar e vai fazer aqui 9 dividido por 3, dá 1, sobra 0. Então, se sobra 0, isso aqui significa que essa condição aqui foi satisfeita. Então, 9 não é um número primo. É isso que essa loucura está fazendo aqui. Para finalizar essa nossa função, você vai chamar aqui, logo após essa chave aqui do nosso for, o return geral da função. Return true. Porque todo mundo que não cair nessa resenha aqui, né, vai ser verdadeiro, vai ser número primo. Todo mundo que não cair nessas duas condições que a gente colocou aqui. Depois que você fizer essa função, agora você precisa fazer uma outra função, que vai ser aqui, a function get primeiros n prime. Vou botar assim, para pegar os primeiros números prime. Vou chamar até aqui de pega também, para ficar fácil da gente entender. Pega. Aí você abre aqui uma chave simples, chama o n, que é o valor que a gente vai passar, que no caso é 5, é a nossa entrada. Chama aqui chave simples e vai começar a escrever o que você quer aqui. Você vai ter uma const aqui, que vai ser os números primos, eu vou chamar de primos, que vai ser o nosso array de números primos. Ela vai começar vazio e, de acordo com o que a gente for verificando, ele vai se incrementando aqui e sendo formado. Dá um pontinho e vírgula para fechar, e você chama aqui uma variável, né, let, número, por isso que eu não chamei o num ali em cima de número, igual a 2. E você dá um pontinho e vírgula aqui para começar, que você está
testando a partir do número 2, se o número é primo, já para facilitar aqui o que vai acontecer aqui dentro. E aí você vai chamar um laço de repetição com while agora, ó, não vai ser for, porque ele vai fazer isso aqui enquanto n não acabar. Então, enquanto não chegar nos 5 itens que a gente precisa, ele vai continuar fazendo o que está aqui dentro. Aí você vai chamar aqui, ó, primos, que é a nossa const aqui, length, né, para você ler o tamanho dela, for menor do que n. Ou seja, enquanto os números que estão aqui forem menores do que o valor n passado, ele vai continuar fazendo esse while aqui, que é para repetir o código que vai estar aqui dentro. Aí você abre e fecha aqui uma chave simples e você vai chamar aqui o código que vai fazer a mágica toda, que começa com um if is primo, ou seja, você está chamando a função que você acabou de fazer. Essa aqui é mais fácil de entender do que a primeira. E você vai aqui chamar o número que está indo para ela, né? Aí você vai pegar e vai colocar ali em isprimo, né, o número. Ou seja, você vai atribuir aqui o num para ser passado aqui dentro de isprimo. Aí você vai pegar, abrir uma chave aqui para dizer o que vai acontecer com esse if. Vai ser primos push, né, para você incluir no array o número, se ele satisfazer a condição que tem aqui dentro da function isPrimo. Ele vai ser incluído dentro do nosso array de primos. Isso aí é tranquilo, a gente já fez coisas parecidas o tempo todo. E aí a gente vai para o próximo número e repete o processo. Ou seja, a gente chama número com o incremento aqui, ó, tudo juntinho, para ele somar mais um número do que ele está passando e continuar o processo até acabar aqui a quantidade de n que a gente vai passar. E aí no final disso aqui você vai dar um return que vai retornar os números primos que foram, né, obtidos dessa doideira toda que a gente fez. Feito isso, a função já está pronta. A gente só vai dar aqui os consoles para a gente ver ela funcionando. Então console.log, você vai chamar aqui, ó, pega primeiro número primo 5, né, que vai ser o valor de n, dá um pontinho e vírgula aqui para finalizar. Vou dar um Ctrl J para a gente ver o terminal e vamos já começar a rezar para que isso funcione de primeira. Vou dar aqui node d06.js e olha só, funcionou perfeitamente bem, o nosso código fez o que ele está proposto a fazer. Só revisando, o que é que a gente fez aqui? A gente primeiro criou uma função para verificar se os números são primos e a gente criou uma função para ir fazendo um incremento de números até chegar no valor de n que você foi passado. O valor de n aqui corresponde ao valor de itens que você está querendo dentro do array primos e não os primeiros 5 números, mas sim a posição, né? 5 posições de números aí dentro do nosso array primos. Terminamos isso aqui, gente. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários, bota na comunidade, que eu sei que essa função aqui é cavernosazinha para entender. Até para eu explicar, eu tive um pouco de dificuldade, porque o que acontece aqui por debaixo dos panos é um pouco complicado. Eu sei que o operador aqui, módulo, ele confunde um pouco. Eu sei que essa questão aqui das divisões, da raiz quadrada, ele vai confundir um pouco. Então, vê esse vídeo de novo se não entendeu. Coloca no GPT para ele te explicar cada linha desse código que você vai conseguir entender e tente explicar isso para um colega seu, que vai ser a melhor forma de você de fato fixar. Então é isso, gente, o nosso dia termina por aqui. Sei que foi cansativo, mas amanhã estamos aí de volta com mais aprendizado.